Pois Boa. não era agora. E, Deixa-me ver a Ana, coisa. depois no final, Ana, arranquem. Ok, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este webinar. Esta iniciativa é uma iniciativa organizada pela Sub-Região de Braga da Ordem dos Médicos e o objetivo hoje é muito simples, saímos daqui com menos dúvidas e com uma ideia mais clara de como começar. Se isto ajudar alguém a sobreviver ao internato, ainda melhor. Portanto, como sabem, este ciclo vai se estruturar em 4 módulos: estudos de síntese, desenho de estudos e publicação, análise de dados e estratégias de publicação, e vão ser desenvolvidos ao longo de várias sessões temáticas e cada uma vai ser orientada por um orador convidado. Ao longo do ciclo, vamos percorrer as diferentes etapas da investigação científica, tanto da revisão da literatura até à preparação e submissão para publicação. Hoje vamos então dar início ao módulo 1, estudos de síntese, com a sessão revisões sistemáticas da ideia ao protocolo. Vamos perceber de forma clara e prática como é que vamos poder transformar uma pergunta de investigação numa revisão sistemática bem desenhada e também num protocolo bastante sólido. Antes de começarmos, queria só dar-vos uma nota. Quem quiser pode colocar as questões aqui em baixo na aba de Q&A e nós vamos respondê-las no final. E porque o que é que nós queremos é mesmo ouvir o nosso convidado. Apresento então o Dr. André Ferreira. Em 2023, ele terminou o internato de formação específica em oftalmologia na ULS Santo António, sendo atualmente assistente hospitalar de oftalmologia na mesma ULS e professor auxiliar convidado no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. Foi assistente convidado na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto durante vários anos, onde também realizou o seu doutoramento. Tem ainda a pós-graduação Portugal Clinical Scholars Research Training pela Harvard Medical School e Fundação para a Ciência e Tecnologia. Doutor André, antes de mais, muito obrigada por estar connosco e sem mais demoras, passo-lhe a palavra. Força. Boa noite. Só, antes de mais nada, cumprimentar a doutora Joana, como moderadora da sessão. Cumprimentar também o professor João Rocha Neves, que também está presente, embora tenha optado por não falar. Agradecer o convite à Sub-Região do Braga da Ordem dos Médicos, na pessoa do seu presidente, e aproveitar também para parabenizá-los pelo trabalho feito até agora com com o voto, com o poder que lhe foi confiado pelos colegas da região de Braga, pelo voto, a ele e a toda a sua equipe. Vamos então começar aqui este webinar, intitulado Revisões Sistemáticas da Ideia ao Protocolo. Aqui o objetivo é tentar perceber como é que se estrutura uma revisão sistemática e que ferramentas é que nos poderão ajudar. Vamos passar aqui por estes diferentes tópicos. Eu vou já em breve falar de porque é que as revisões sistemáticas são importantes para a ciência. Antes disso, só uma pequena nota: porque é que estes estudos de síntese de evidência também são importantes, se calhar no nosso contexto, e porque é que estamos aqui hoje a falar disto? Somos um país que, cientificamente, ainda estamos em bastante desenvolvimento. E se nós nos virarmos de alguma forma para estudos de síntese de evidência, se calhar temos aqui uma boa oportunidade de conseguir fazer boas publicações com impacto, que conseguem ombrear nas melhores revistas com publicações de outros países, de certa forma nos permitem trabalhar de qualquer lado e muitas vezes em rede. E também tem aqui uma particularidade que eu gosto sempre de ressalvar, que é: as revisões sistemáticas são estudos originais. E, portanto, para quem estiver interessado em fazer programas doutorais, as revisões sistemáticas contam como artigos para a obtenção do grau de doutor. E é sempre um ótimo primeiro passo para perceberem a evidência que existe acerca da vossa questão de investigação, para perceberem as lacunas que existem também nessa área e depois seguirem com o vosso projeto
tendo já um artigo publicado. É claro que os estudos de síntese de evidência não são só revisões sistemáticas. Agora, há uma certa necessidade destes estudos existirem porque a ciência está cada vez mais a aumentar e não há tempo nem forma de estarmos atualizados a toda a hora. E há também vários estudos, muitas vezes sobre a mesma temática, com alguma heterogeneidade de resultados, e é importante conseguir juntá-los, perceber as suas diferenças. É necessário alguém que nos consiga dizer porque é que determinado estudo tem um resultado diferente de outro, o que é que se passou, se é uma questão só da variabilidade entre as regiões onde foram feitos, se é das metodologias que foram feitos, se é da qualidade com que foi feito. E, portanto, os estudos de síntese de evidência servem esse propósito. Quando falamos destes estudos, temos as revisões sistemáticas, que, no fundo, se propõem a oferecer uma síntese de forma reprodutível, de forma transparente, de forma lógica, de toda a evidência que existe publicada acerca de uma questão de investigação, publicada e também não publicada, falaremos disso mais à frente. Muitas vezes, uma revisão sistemática não consegue, de forma rápida, servir a este propósito, e para isso existem também as revisões rápidas. Quando há uma necessidade premente de ter uma resposta sobre um tema, e então podemos ter uma revisão sistemática um bocadinho mais acelerada, em que os critérios são um bocadinho mais laxos, por assim dizer, ou seja, não é necessário haver a pesquisa em várias bases de dados, utiliza só um revisor para selecionar os artigos. É claro que isto aumenta o risco de vieses e de heterogeneidade. Existem também as revisões narrativas, não se propõem a sintetizar toda a evidência, acabam por, no fundo, fazer uma overview, no fundo, da evidência mais recente. O objetivo destas revisões narrativas é, de forma corrida, em texto corrido, conseguir dar uma ideia sobre um tema, informar sobre um tema, sem, no fundo, gerar... muitas vezes é para dar uma perspectiva até do próprio autor, mas sem apanhar todos os estudos. Também existem as revisões de escopo, que não pretendem chegar a uma conclusão, muitas vezes servem para mapear a literatura e perceber se existe espaço, se existe quer espaço, quer estudos originais suficientes, estudos primários suficientes, para depois se realizar uma revisão sistemática. Existem também estas umbrella reviews, que, quando já temos várias revisões sistemáticas do mesmo tema, podemos juntá-las todas, são as chamadas revisões de revisões. Portanto, a revisão sistemática vai servir uma abordagem, como o nome diz, sistemática, explícita e reprodutível. Para que isto aconteça é necessário seguir um protocolo, de certa forma, detalhado. Quando bem feitas, são estudos com maior nível de evidência científica. As revisões sistemáticas de estudos aleatorizados são um tipo de estudo com maior nível de evidência científica e que devem integrar toda a evidência disponível, ou pelo menos evitar esforços para que isso aconteça, sobre uma determinada questão de investigação. Tem também como objetivo não só informar acerca de um tema, mas também identificar lacunas que possam existir sobre esse tema e guiar as prioridades futuras. É claro que, quando estamos a fazer um estudo que tem por base a literatura publicada, digo que eu dizia há bocadinho que podemos fazer isto em qualquer país, podemos ombrear com centros que tenham estudos primários um bocadinho mais robustos. Em termos de estudos de síntese, nós vamos pegar no mesmo material, na mesma matéria-prima que eles, que são a literatura publicada, mas depende muito da literatura que temos publicada. Se tivermos estudos de fraca qualidade e os tentarmos juntar todos, vamos fazer uma coisa que muitas vezes se apelida de um GIGO, que é garbage in, garbage out, queremos evitar. Não temos acesso, muitas vezes, aos dados individuais dos participantes, que é uma limitação. Isto surge no contexto de que, às vezes, os estudos reportam medidas de expressão diferentes e que não conseguimos totalmente converter, e que isso pode limitar a forma como vamos agregar os dados. Também nem sempre é possível ou desejável fazê-lo. Temos sempre que considerar os dados que temos antes de os tentar agregar, para não chegar a conclusões enviesadas. As revisões temáticas também não são adequadas para todas as questões de investigação, se bem que na nossa área são um método adequado para grande parte delas.
e podem ser afetadas se não forem bem conduzidas por vieses de disseminação, ou seja, se tivermos só por base a literatura publicada e não nos esforçarmos por encontrar um, pu- um, relatos de literatura cinzenta, podemos estar, no fundo, a ignorar alguns estudos que acabaram por ser conduzidos e não publicados. Bem, a gente está de uma revisão sistemática que começam pela ponta de investigação e depois, no fundo, vamos ter que selecionar alguns critérios de elegibilidade, procurar os estudos, vamos ver à frente como podemos fazer isso, selecionar os estudos que nos interessam e depois recolher os dados, avaliá-los, apresentá-los, interpretá-los e tirar conclusões com os mesmos. Ferramentas que podem ser úteis para a elaboração de uma revisão sistemática. Há, no fundo, guidelines no fundo, conduzirmos e redigirmos revisões sistemáticas. Qualquer dúvida que tenham sobre revisões sistemáticas e meta-análise conseguem esclarecê-la no handbook da Cochrane. O gradebook, no fundo, vai ser útil para, sobretudo, revisões sistemáticas de intervenção, no fundo, para, se quiserem fazer uma avaliação da certeza da evidência, utilizando o grade, tem ali tudo explícito no livro do grade. Para a redação, temos as guidelines do Prisma, da MUSE, para estudos observacionais, e depois algumas extensões do Prisma. Eu vou-me focar aqui um bocadinho no Prisma, para, no fundo, começarmos a perceber qual é que é a estrutura de uma meta-análise, de uma revisão sistemática, perdão. Pronto, aqui o Prisma, hum, o que é que faz? Fornece uma checklist com 27 itens que devem ser incluídos numa revisão sistemática, está bem? Oferece também uma checklist para o resumo, tá? E depois também um fluxograma. O fluxograma é obrigatório em todas as revisões sistemáticas, com ou sem meta-análise. A checklist, não estou aqui a falar dela só para vos estar a chatear. A checklist muitas vezes é boa prática, as revistas pedem que seja submetida em conjunto com a vossa revisão sistemática, indicando especificamente para cada item onde é que está aquela informação. E, portanto, é um documento fundamental e base para uma revisão sistemática bem conduzida e redigida. Portanto, passando aqui assim um bocadinho por alto por estes itens. Começa logo pelo título. Isto conseguem encontrar esta checklist publicada, a versão 2020. Isto depois tem a explicação à frente, numa tabela. Não tem muito interesse ter aqui a explicação e lê-la nos slides. Vamos só passar pelos diferentes tópicos. Começa pelo título. No título, uma coisa básica: se vocês estão a publicar uma revisão sistemática, devem escrever que é uma revisão sistemática, se tem ou não tem meta-análise, ok? Depois, o resumo, como acabei de dizer, há uma checklist própria para o resumo, dizendo qual é a informação que deve constar, está bem? Nunca se esqueçam que o resumo, muitas vezes, se estiverem a publicar numa revista que é paga, o resumo vai ser a montra do vosso artigo, e, portanto, um resumo bem construído é fundamental. Introdução, como qualquer introdução, aqui não foge muito, deve apresentar o racional e os objetivos. Depois, entramos aqui naquela parte que diferencia uma revisão sistemática. Uma revisão sistemática, como disse há bocadinho, é um estudo original e tem uma secção de métodos muito própria. E, portanto, temos que explicitar bem quais foram os nossos critérios de elegibilidade e temos que estar sempre preparados para os fundamentar perante os revisores, está bem? Uma nota para os critérios de elegibilidade. Isto é um erro bastante frequente, que é restringir os estudos em função da língua, para selecionar estudos só em inglês. Isto cria um viés, não é boa prática, está bem? Hoje em dia isso não se justifica, temos ferramentas que nos conseguem traduzir artigos completos em segundos e, portanto, é um erro que eu vejo frequentemente. Informação acerca das fontes que foram usadas, já falaremos mais à frente das bases de dados que devem ser usadas. A estratégia que usaram para chegar àqueles estudos
Não tem que estar por escrito no paper, mas aconselho a terem numa tabela suplementar. O objetivo é que uma revisão sistemática possa ser reprodutível e, portanto, para isso temos que demonstrar qual foi a nossa estratégia. Depois, o processo de seleção deve ser descrito como foi realizado e por quem foi realizado, bem como quais as variáveis que foram recolhidas e da forma que foram feitas. Temos aqui uma etapa fundamental, que é a avaliação do risco de viés, as medidas de efeito, quais são, e muitas vezes justificar porque é que as foram realizadas. Se fizeram alguma transformação de dados, também é importante fazer essa nota. Os métodos de síntese, os planeados e os realizados, e também aqui a avaliação do viés acerca dos métodos de síntese, sobretudo pelos resultados que estavam, pelos missings que estavam em alguns estudos, é sobretudo devido aos missings que vemos aqui, este viés que nos devemos debruçar. E depois também, isto sobretudo nas revisões sistemáticas, como meta-análise de intervenções, proceder e reportar o grade, que nos dá alguma confiança, que nos demonstra qual é a confiança acerca da evidência que estamos a analisar. Nos resultados também temos que manter uma estrutura, falar da seleção dos estudos. A imagem à frente já mostrará como é que devemos reportar aqui esta seleção dos estudos, descrever os estudos individualmente, e o risco de viés falaremos mais no final da apresentação. Os resultados das sínteses aparecem depois, ou seja, reportar inicialmente os resultados dos estudos individuais, está bem? Numa tabela, não deve ser demasiado exaustiva, porque senão os leitores também ficam desinteressados, mas deve ter informação suficiente para que os autores percebam as diferenças entre os diferentes estudos e depois os resultados da síntese e os vieses e o que foi realizado para, no fundo, contornar as dificuldades e a heterogeneidade que aconteceu durante a síntese. Isto será depois abordado, penso eu, no próximo webinar. E depois, por último, nos resultados, se for realizado, a análise do grade acerca da certeza da evidência. Por último, na discussão, também são descritos 4 tópicos que devem ser feitos. No fundo, uma interpretação dos dados. Deve ser abordada as limitações quer da evidência, quer do processo de obtenção da evidência. Muitas vezes o que acontece quando sou revisor de revisões sistemáticas em que colocam como critério de inclusão a língua, está escrito em inglês. É claro que custa um bocadinho pedir a autores para fazerem uma pesquisa toda de novo, para incluir estudos que não sejam redigidos em inglês, mas se não o fizerem, então, nesse caso, descrever como limitação que tem ali um potencial viés devido à exclusão de estudos que não foram redigidos na língua que pretendiam. Portanto, interpretação dos resultados, limitações da evidência e do processo, e depois, muito importante, na parte final, conclusões e orientar prioridades futuras e falar sobre as lacunas do conhecimento. Está bem? Pronto. Ali na questão de como reportar como foi selecionada a literatura, como foram selecionados os estudos. Aqui na parte central, a lilás, temos aquilo que é o fluxograma do prisma, que é obrigatório, é a figura 1 de qualquer revisão sistemática. Depois aqui a cinza, no fundo, pode ser complementada, aqui à minha esquerda, se estivermos a fazer uma atualização de uma revisão sistemática, podemos colocar aqui os estudos que existiam previamente e quais aqueles que foram adicionados de novo. E aqui, no fundo, os estudos foram encontrados por outros métodos que não a pesquisa em bases de dados e registros, ou seja, na literatura cinzenta. Tá bem? Foram encontrados em websites, organizações, que foram encontrados, por exemplo, em repositórios, como o caso das teses. Importante dizer sempre o número de estudos e, se puderem, por cada base de dados, ok? E depois descrever os duplicados foram removidos. Quando não conseguirem obter algum texto completo, artigo completo, no fundo, também reportar isso nesta imagem. Muito importante aqui,
reportar os motivos da exclusão dos artigos após a análise do texto completo. Ou seja, aqui nesta parte inicial falamos do número total de referências, depois aqui das que foram, no fundo, analisadas por texto e abstract, aquelas que foram, depois desta primeira análise, aquelas que tiramos do artigo completo, aquelas cujo artigo completo foi analisado, e depois aqueles que finalmente foram incluídos. Muitas vezes temos que aqui separar aqueles que foram incluídos na análise qualitativa e, se fizermos uma meta-análise, referir aqueles também que foram incluídos na análise quantitativa, que muitas vezes o número é diferente. Muito bem, tendo aqui já a estrutura de uma meta-análise aqui definida, uma coisa que é importante é o que é que nós queremos saber? Porque é que é importante esta questão de investigação que estamos a colocar? Isto é uma pergunta que devem começar sempre e devem ter atenção à forma como a colocam e como a estruturam, porque vai ser importante para todo o resto do processo. Esta questão de como podemos responder a essa questão vai nos ajudar a definir qual é que é o desenho de estudo que nós vamos querer que a nossa estratégia de pesquisa consiga apanhar. Se nós estivermos interessados em RCTs, se for tudo virado para RCTs, nós vamos ter que orientar a nossa estratégia não só na forma como escrevemos a estratégia de pesquisa, mas também nas bases de dados que o fazemos. Se, por exemplo, queremos avaliar a progressão de uma doença, vamos ter que pensar em estudos longitudinais. Se calhar não vamos estar tão interessados assim em estudos transversais, ok? E depois, pensar o quão específica ou ampla queremos que a nossa questão seja. Se for específica, é mais fácil de redigir, é mais fácil de ler, os resultados podem não ser tão generalizáveis. Pelo contrário, uma questão ampla pode ser, no fundo, algo muito complexo, pode exigir demasiado trabalho. Isto vai ser sempre um equilíbrio entre aquilo que nós queremos responder e também os recursos que temos. Se estamos a construir uma questão de investigação e uma estratégia de pesquisa que nos vai dar 10.000 referências, provavelmente estamos a falhar ali em alguma coisa. Vamos ser demasiado ambiciosos, a nossa query é demasiado sensível, há que haver aqui algum grau de pragmatismo. Pronto, a questão de investigação deve, de forma simples, cumprir estes 4 critérios, algo que seja execuível, tendo atenção os recursos que temos a nosso dispor, algo que seja interessante e novo, para ser mais fácil de publicar e também depois de ser citado. Aqui a questão ética. Na verdade, uma das vantagens de uma revisão sistemática é que estamos a pegar em estudos que já passaram por comissões de ética, em princípio, ou se não passaram, é porque não necessitavam dessa aprovação e, portanto, é assim, acho que é difícil uma revisão sistemática não cumprir critérios de ética. O registro do protocolo, depois de termos a nossa questão definida, o registro do protocolo não é obrigatório. Um dos itens que aparece na checklist do Prisma quando fala acerca do protocolo não é obrigatório, mas ajuda-nos. Na medida em que, como já vamos ver nos próximos slides, o registro do Prisma já nos dá um certo avanço nas questões metodológicas. E, portanto, vamos ter logo à partida um protocolo bem desenhado, mais consistente do que se não o fizermos. Este protocolo pode ser feito numa revista científica, isto aqui é sobretudo se estivermos a fazer uma revisão sistemática que seja de um âmbito maior, ou até um conjunto de revisões sistemáticas, em plataformas abertas, mas o mais comum é mesmo o Prospero. Vou mostrar aqui um exemplo de um protocolo, isto aqui é da minha área, de uns colegas asiáticos. No fundo, o que é que o Prospero vos vai pedir? Um título, ok? Pronto, podemos ser aqui um bocadinho críticos relativamente a isto. O título começa logo com uma meta-análise da atividade diagnóstica. Não há meta-análise sem revisão sistemática e, portanto, deveria incluir o título do artigo uma revisão sistemática com meta-análise, está bem?
tem os objetivos. Pronto, aqui os colegas, o que é que acontece a seguir? Vamos ter aqui na pesquisa e no screening as bases de dados e o design dos desenhos de estudo que tendemos a incluir. Mais uma vez, sendo aqui um bocadinho crítico, por exemplo, em relação aqui a este trabalho, aqui nos desenhos de estudo não estão incluídos RCTs, no entanto, foram ao clinicaltrials.gov, que é um registro de ensaios clínicos, e foram à Central, que é uma base de dados da Cochrane para RCTs. Não tem muita lógica, ok? Temos que orientar a nossa pesquisa em função daquilo que nos interessa. Algo importante, nós quando definimos a nossa pergunta de investigação, devemos ter sempre por base a questão pico, ou seja, população, intervenção ou exposição, comparador e os objetivos. Sendo que quando vamos aos critérios de elegibilidade, que nos vão ser aqui pedidos na Prospero, há que ter atenção que os outcomes não fazem parte dos critérios de elegibilidade. Isto porquê? Porque, na verdade, se um estudo tiver a população, a intervenção, a exposição ou comparador que nos interessa e nós formos, em função dos outcomes, excluí-lo, podemos estar a cometer um viés. Porque pode não estar a reportar isso como no paper principal e pode estar como algo suplementar e que nos interessa ir buscar, podemos estar a excluí-lo no abstract e isso estar descrito de forma menos preponderante no meio do artigo e, portanto, dificilmente o outcome deve ser um critério de elegibilidade, de tal forma que na Prospero não vos mostram isso. É importante que as intervenções ou exposições sejam descritas. Aqui os colegas puseram só o uso do OCTA para a intervenção era o uso do OCTA, não tinha assim também muito mais que se lhe dissesse, mas é importante que as intervenções sejam descritas de forma completa, bem como os comparadores. Por exemplo, justificar quando não, o comparador é uma ausência de intervenção, explicar o que é que significa a ausência de intervenção, se é cuidados habituais, se a ausência de intervenção, se é o placebo. E se houver se o comparador for comparador ativo, ser descrito de forma tão específica como foi descrita a intervenção. Depois vamos ter aqui os outcomes a ser analisados e as medidas de efeito e outcomes adicionais. Depois também a forma como vamos, lá está, aquilo que eu estava a dizer, da mesma forma que isto nos é pedido para redigir a visão sistemática, aqui no protocolo já temos que o fazer e, portanto, o protocolo vai ser a nossa secção de métodos, portanto, só temos a ganhar em fazê-lo de antemão. E depois, no fundo, aqui a síntese dos dados que planeamos. Às vezes podemos não fazer em função depois dos estudos que obtemos, mas devemos ter sempre um plano para aquilo que fazer com os dados que esperamos recolher. Bom, relativamente a estratégias de pesquisa bibliográfica, temos a nossa questão de investigação, certo? Temos o nosso protocolo já definido. Vamos então fazer pesquisa dos estudos que nos interessa encontrar. Onde é que podemos pesquisar? Mais fácil as bases de dados e os motores de busca eletrónicos. Dependendo daquilo que nos interessa, muitas vezes podemos também estar à procura de estudos em curso e dados não publicados. Isto muitas vezes quando nós estamos a tentar incluir RCTs há bases de dados como a clinicaltrials.gov e a GSK, onde temos dados que ainda não foram publicados e que nos informam também de estudos que estão a ser realizados sobre aquela temática, que é importante também pormos na nossa revisão sistemática. Depois, fontes adicionais, a tal literatura cinzenta, ou seja, tentar ver as citações dos trabalhos que estamos a incluir, muitas vezes dar uma vista de olhos ao Google Scholars, que embora não seja uma base de dados muito oficial e até seja um bocadinho difícil tirar lá os artigos, podemos ir lá ver, tentar encontrar artigos adicionais, referências, teses. Pronto, as bases de dados mais comuns, a Medline, que conseguimos aceder de forma gratuita através da PubMed, para aceder através da Ovid é necessária uma subscrição. A Embase
Eu tinha noção que em Portugal, em Coimbra, acho que será gratuita, que tem acesso. Aqui no Norte, acho que não há nenhuma universidade que tenha acesso ao Embase, porque ela é bastante cara. É uma base de dados, sobretudo, europeia, está bem? A Central é gratuita, tem sobretudo RCTs. A Scopus Web of Science existe subscrição, pelo menos na Universidade do Porto. Sei que os trabalhadores e os estudantes têm acesso de forma gratuita. Como é que devem pesquisar? No fundo, construir uma estratégia em que vamos juntar aquilo que temos até agora do nosso protocolo, a nossa população, a nossa intervenção, o nosso desenho de estudo. Está bem? E isto é a forma mais fácil de conseguirmos começar a nossa query. Ponderar bem se nos interessa colocar alguma restrição em termos de tempo. Se estamos a falar de uma doença em que os critérios de diagnóstico mudaram por algum motivo drasticamente, ou a forma como a doença passou a ser diagnosticada, não são os critérios, mas o meio, o método que nós estamos a avaliar, se nós queremos ver uma doença que é diagnosticada com um método que só surgiu em 1995, já não nos interessa muito estar a fazer uma pesquisa antes disso. E pronto, pode-nos interessar colocar aí uma restrição em termos temporais. Como eu disse, em termos de língua, não concordo de todo e desaconselho. Vamos começar aqui pela Medline, está bem? Não se assustem com esta imagem, é só no fundo para demonstrar o quê? Que estas estratégias de pesquisa têm uma linguagem muito particular. Nós, no fundo, isto aqui é uma estratégia de pesquisa, que isto está no livro da Cochrane, é uma estratégia específica muito sensível que a Cochrane está a apresentar para identificar ensaios aleatorizados na Medline, ok? E basicamente o que eles fizeram foi, aqui de 1 a 8, colocar termos que esperam encontrar nesses artigos. E, portanto, como é muito sensível, é para apanhar, no fundo, tudo o que for ensaio aleatorizado e provavelmente vai encontrar ainda mais coisas. Se olharmos aqui com calma à frente de cada termo, o que é que nós vamos ter? Vamos ter aqui estes denominadores. Estes denominadores têm aqui a definição. Portanto, o que é que eles significam? Nós aqui estamos a dar a instrução que queremos. Este PT significa Publication Types. Queremos ensaios clínicos aleatorizados ou ensaios controlados aleatorizados, ensaios clínicos controlados. Depois temos aqui este T-Hub, que significa que queremos que a nossa estratégia procure por estas palavras aleatorizado, placebo, aleatoriamente e ensaio e grupos no texto, no título e no abstract, ok? Depois temos aqui o Drug Therapy, que é um subheading. Ainda conseguimos notar aqui em baixo, vamos ter um MH, que é um mesh. Já vamos ver isto agora com calma. Também há outras opções. Podemos pôr aqui outros denominadores, como o all, se quisermos que pesquise não só no título e no abstract, mas que pesquise em tudo que tiver disponível. Podemos pôr aqui o DP, se for data da publicação, LA, se for a língua. Vamos começar aqui só por um parênteses, que é com os termos mesh. Estamos a falar da Medline, e, portanto, a Medline tem um glossário próprio, tem um vocabulário próprio que nós devemos utilizar, porque é através desse glossário que os artigos são lá indexados. E, portanto, quando nós estamos a fazer uma pesquisa na Medline, não só temos a noção daqueles denominadores que estamos a falar, que são usados para fazer lá a pesquisa, mas também do seu próprio vocabulário. Então, tendo em conta aquilo que estamos a falar da nossa população, do nosso desenho de estudo, da nossa intervenção, devemos procurar quais são os termos mesh que fazem sentido incluir na nossa query. Cada termo mesh vai ter lá a sua definição e também vai ter subheadings. Também, no exemplo anterior, vimos que nós ali tínhamos termos mesh na parte mais inferior, já falarei isso à frente. O subheading ali foi utilizado ao contrário. Nós também podemos utilizar um subheading que sabemos que nos vai fazer englobar vários termos mesh, ok? Ou seja, nós podemos ter um termo mesh e usamos o termo mesh com um subheading para o tornar um bocadinho mais específico, ou pelo contrário, podemos utilizar um subheading que sabemos que vai apanhar muitos termos mesh. Já vamos ver um exemplo. Da mesma forma que a Medline tem uma linguagem específica, que são os termos mesh. A Embase também tem uma linguagem específica, que são os M3. Eu não me vou debruçar muito na Embase por aquilo que já disse, acho que é um bocadinho difícil de aceder em Portugal e, portanto, não tem assim tanto interesse neste contexto.
Pronto, aqui um subheading, que era aquele que nós estávamos a ver, que era o Drug Therapy. Basicamente, o que é que isto vai fazer? Vai aqui a todas as categorias mesh que tiverem este subheading, ou seja, nós vemos aqui a definição que é usado como heading de doenças para o tratamento das mesmas, fala aqui dos diferentes tratamentos que são englobados por este subheading, antibióticos, químicos, fármacos, e portanto tudo o que for este conjunto de fármacos que tenham este subheading e doenças que tenham este subheading vão ser, no fundo, incluídas. Nós também poderíamos fazer ao contrário, se quiséssemos ensaios clínicos aleatorizados sobre terapêutica numa determinada doença, então aí nós podíamos pôr, imagina que era a diabetes, punhamos a diabetes e este subheading junto, ok? Já vou mostrar um exemplo a seguir. Onde é que nós encontramos aqui os termos MESH? Vamos aqui à Livraria Nacional de Medicina, ok? Selecionamos aqui os termos MESH e escrevemos aqui aquilo que achamos que é mais parecido com um termo genérico do que nós queremos procurar da nossa população, da nossa intervenção. E depois aparece-nos uma lista. Por aqui um exemplo da minha especialidade, por aqui a pressão intraocular. Imaginem que eu quero ver a pressão intraocular, aqui os efeitos de fármacos na pressão intraocular. Então, eu seleciono aqui os efeitos de fármacos na pressão intraocular e faço aqui adicionar aqui no Search Builder da PubMed. E basicamente ele adiciona-me ali pressão intraocular, Drug Effects Mesh, ok? E agora vamos imaginar que eu quero adicionar a isto mais uma expressão, neste caso os esteroides. Pronto, é fazer a mesma coisa, procurar os esteroides, adicionar ali e vemos aqui de lado, nesta zona, que temos aqui estas três expressões, hand or not, que nos ajudam a construir a nossa query. E basicamente, o que é que são este hand or not? São operadores booleanos básicos que nos ajudam a selecionar aquilo e a juntar os diferentes termos. Ou seja, quando nós vamos ter, estamos a tentar, estamos à procura de um determinado termo nas suas diferentes variações, vamos optar por um OR, certo? Quando queremos uma pesquisa sobre dois termos diferentes, pomos um AND. Quando queremos excluir algum, pomos um NOT. Se voltarmos aqui àquele exemplo anterior, como isto era uma estratégia altamente sensível, aqui o ponto 9 juntava os pontos 1 a 8 através de OR, ok? Bastava ter um destes para ser apanhado aqui pelo ponto 9. Chegamos aqui ao ponto 10 e utilizou o quê? Animals, mesh term, not humans, ok? Ponto 11, quer tudo que seja ensaios clínicos aleatorizados, exceto os que não, excetuando os que não foram conduzidos em humanos, ou seja, ensaios clínicos aleatorizados apenas em humanos, está bem? Isto tudo com estes operadores booleanos. Também temos outros sistemas de construir a nossa query. Aqui estava-vos a falar dos termos mesh e dos subheadings, mas reparem que temos aqui várias expressões que não são termos mesh. Portanto, uma pesquisa na Medline deve incluir não só termos mesh, mas também termos texto livre, ok? E quando colocamos texto livre, temos que ter atenção de que o texto livre pode aparecer de várias formas. Por exemplo, quando nós olhamos aqui para estas expressões truncadas, elas no fundo podem ser o início de várias palavras, ok? A variação de várias palavras que nos interessam. Por exemplo, aqui o system pode ser para systemic, system, systematic. Se nós quisermos que inclua só comece por system, mas inclua só dois monómeros à frente, incluímos dois. Se quisermos que inclua até 6, incluímos 6, ok? A truncagem serve, no fundo, para nós, quando temos uma palavra que tem variações na sua terminação, colocamos só a parte comum e um asterisco. Depois podemos colocar o número de unidades que podem aparecer à frente desse denominador comum. Depois também temos outros operadores. Isto depois não estão disponíveis. Por exemplo, este operador, o ADJ, não está disponível na pesquisa da Medline via PubMed, mas está através do Ovid. Aqui diz-nos o quê?
que patient e education estão próximos, no máximo separados por três palavras, ok? Temos também os wildcards, quando temos, por exemplo, palavras que podem variar em algumas unidades, como é aqui o exemplo de woman and women. Aqui, no fundo, usar aqui o símbolo do dólar para a variação entre o inglês americano e o inglês britânico. Aqui este da esquerda, o asterisco, está disponível na PubMed. Estes dois aqui, o do meio, o asterisco e o ponto de interrogação, não estão disponíveis por uma coisa muito simples, não são necessários, porque se nós incluirmos um termo mesh, já conseguimos muitas vezes abranger estas variações de língua. Só por curiosidade, este termo dólar implica que está ali um termo ou nenhum, certo? Enquanto que este ponto de interrogação implica obrigatoriamente que existe ali um termo, mas uma unidade, mas que varia. Neste caso é o SUZ, enquanto aqui o dólar indica que ou não está presente, ou está presente uma única letra. Agora aqui a questão é, ok, nós fizemos a nossa query. Aqui temos uma query mais básica que a anterior e se calhar clinicamente mais interessante. No fundo é a associação entre o ganho de peso e a anemia. Quisemos fazer uma query na PubMed, muito bem, fomos buscar os termos mesh e depois adicionamos texto livre que queremos que seja pesquisado, lá está, no título e no abstract. TIAB, ok. 4 termos para aqui o ganho de peso, de texto livre e 2 mesh. Aqui podemos juntar a anemia, 2 termos, um para o déficit de ferro e outro para a anemia, 2 termos mesh, e depois outros 2 de texto livre. E depois no final, o que é que nós fazemos? Aqui a nossa terceira linha é juntar o 1 com o 2, ok? Está feita a nossa query na PubMed. Muito bem, nós agora queremos passar para a Scopus. O que é que nós temos de ter atenção? É que na Scopus nós não vamos ter um glossário próprio. E, portanto, como é que fazemos isto? Em primeiro lugar, tiramos os termos mesh, ou seja, nós vamos ficar só com estes 4 termos aqui à frente, e aqui na segunda linha vamos ficar sem os termos mesh, ficamos só com 2 termos. Mas depois, a forma como nós escrevemos na Scopus também é um pouco diferente, não temos o THAB. Então como é que temos? Temos o title abs key, pomos os 4 termos que nos interessam, ok? Segunda linha, pomos os 2 termos que nos interessam, porque nós já retiramos os termos mesh, e o terceiro acaba por ser igual. Se agora quisermos passar para o Web of Science, mais fácil ainda, como já temos a query da Scopus, é só adaptar o início da expressão, porque não é title Hubs Key, é TS e fica muito, muito parecido. Importante, cuidado com filtros, ok? Pesquisem sempre queries prévias, ou seja, é difícil estarem a inventar algo totalmente novo que nunca foi feito, portanto, vejam artigos, revisões sistemáticas prévias, vejam a estratégia que eles usaram para pesquisar e tirem de lá ideias, está bem? Tentem ver mais do que uma, às vezes pode ter só, se vocês estão a fazer uma revisão sistemática sobre, lá está, o ganho de peso e a anemia, podem ver uma revisão sistemática que fez a associação entre o ganho de peso e o hipotiroidismo, e vão lá buscar a parte do ganho de peso e noutra vão buscar da anemia e tentam juntar, está bem? Tentem ver exemplos prévios. Não se esqueçam que nas bases de dados que têm um vocabulário próprio devem juntar texto livre e termos, nem só um nem só outro. Este tem um vocabulário próprio, é a Embase e a Medline. Usar filtros em bases de dados previamente filtrados não tem muita lógica. O exemplo clássico é usar o filtro da RCT na Central. A Central, por definição, só tem RCTs, portanto, não vai adiantar muito. O processo de pesquisa deve ser bem documentado. É como eu disse, a vossa estratégia deve estar a acompanhar o vosso artigo. Não estou a dizer escrita no artigo, mas numa tabela suplementar. Relativamente ao passo seguinte, nós temos a nossa estratégia já definida, vamos pesquisar as nossas referências, está bem? E vamos juntá-las. Eu juntei aqui a parte de seleção de estudos com gestão de referências, porque os softwares complementam-se. Esta parte aqui é importante, está bem? Nós vamos juntar os resultados da nossa pesquisa e remover os duplicados, ou seja, nós vamos aqui à Medline, à Scopus e à Web of Science. Só aqui uma nota sobre as bases de dados. No mínimo devem ter 2 bases de dados. O que está recomendado são 2 bases de dados generalistas
e uma específica. Nós somos médicos nas ciências biomédicas. Se usarmos estas três, já vamos incluir tudo que é necessário na maior parte dos casos. O Medline Scope Web of Science está perfeito para a maior parte dos casos. A Scopus acaba por ser a maior de todas, tem bastante sobreposição com as outras, daí que nós vamos querer ter as referências a aparecer uma única vez, vamos ter que tirar aqui as duplicações. Eu costumo utilizar ou o EndNote ou o Orion, já vos vou mostrar exemplos de seguida. Ok? Tirar aqui as duplicações, seleção por título e resumo, idealmente de duas pessoas, não é obrigatório, pode ser feito a seleção por título e resumo pode ser feito só por uma pessoa. E depois vamos ao passo seguinte, que é obter o artigo completo, e aqui a seleção do artigo completo, a revisão do artigo completo é obrigatório ser feito por pelo menos duas pessoas. De seguida, vamos juntar múltiplos relatos. O que é que eu vos quero dizer com isto? A nossa unidade é o estudo, não é o artigo. Se nós temos um estudo que teve várias publicações, e como é que nós conseguimos identificar isso? Pelos autores, pelo país, pelo hospital, pelo número de doentes, pela data em que foi conduzido o estudo. Ou seja, a secção do método vai ser muito importante para nós percebermos se dois artigos são do mesmo estudo ou não. Se tivermos dois artigos que são do mesmo estudo, temos que, duas opções, ou escolher um deles, o que mais nos interessa, e explicar porquê, ou então, no limite, tirar dados de diferentes artigos acerca daquele estudo, porque a nossa unidade é o estudo e não o artigo. Revemos o artigo completo, se necessário, contatamos os autores para esclarecer dúvidas, para conseguir obter dados que não têm, que não estão com a medida de expressão que nos interessa, eventuais lapsos que os autores possam ter cometido e que nós tentamos e queremos esclarecer. A decisão final dos estudos a incluir pode ser tomada por consenso pelas duas pessoas que reviram aquele artigo completo, ou então por uma terceira pessoa. Identificar estudos a decorrer, sobretudo quando estamos a incluir a nossa pesquisa em ensaios clínicos aleatorizados. Bom, software de suporte. Vamos começar aqui pelo EndNote. O EndNote, isto aqui um print screen do meu EndNote. Vocês veem aqui uma referência selecionada. O que é que podemos, ou seja, chegar a fazer a pesquisa nas três bases de dados, pegamos, exportamos, que é muito fácil de fazer, exportamos para o EndNote as referências, juntamos aqui todas e depois podemos fazer aqui a seleção por título e abstract. Agora aqui a questão é, conseguimos retirar os duplicados, que é o passo que temos de fazer antes disto? Conseguimos. No fundo temos aqui uma ferramenta que é nas referências, encontrar duplicados. Agora, qual é o controle que nós conseguimos ter sobre a forma como os duplicados vão ser encontrados? Ainda é algum, porque conseguimos ir aqui às preferências e selecionar como é que as referências vão ser comparadas por autor, ano, título, podemos ainda adicionar o volume, podemos pedir aqui para ser uma comparação completa ou ignorar espaços e pontuação, ok? Portanto, é uma boa ferramenta para isso. Pode ser, às vezes, é mais difícil de fazer isto de forma indeferida com o outro revisor. Para isso, ou seja, eu acho que a ferramenta que eu prefiro para fazer a seleção das referências é mesmo o Ryan. É fácil de importar as referências. Aqui é um trabalho que eu fiz, importei aqui as referências. O Ryan também nos detecta duplicados e depois nós vemos a comparação entre os duplicados e escolhemos aquele com o qual queremos ficar. Temos aqui uma coisa importante que é, dá para fazer isto de forma cega, ok? E depois podemos tirar no final, depois da outra pessoa ter feito a sua seleção. Pronto, aqui vem dos artigos que estavam. Eu aqui já tinha feito quando vi este print screen, já tinha feito a minha parte. Incluí 24, excluí 318. Aqui já está a minha decisão, permite-nos aqui aceitar ou colocar dúvidas, ou rejeitar aquela referência. Podemos até etiquetar ou colocar a razão pelo qual decidimos excluí-la. Podemos também colocar aqui filtros, se quisermos de forma mais rápida selecionar alguns artigos para os rejeitar. E depois, se começarmos por usar o Ryan, também é relativamente fácil de enviarmos quando temos já a seleção feita
para o EndNote. É, no fundo, irmos aqui aos estudos incluídos, exportamos, isto vai direitinho para o EndNote. Portanto, recomendação, aquilo que eu costumo fazer é no Rhino faço a seleção das referências, removo os duplicados, faço a seleção das referências com outro revisor, depois exporto as referências para o EndNote e é lá que, depois de obter o artigo completo, procedo à seleção dos artigos pelo artigo completo. Aqui um último passo que também é importante numa revisão sistemática, com ou sem meta-análise, é obrigatório fazer isto, é a avaliação do risco de viés, que no fundo vai dar alguma noção do quão confiantes nós estamos com os nossos resultados, e também é algo que nós podemos comentar acerca de direções futuras, se notarmos que há demasiada heterogeneidade ou se houve um erro que foi cometido de forma consecutiva em diferentes estudos. Por exemplo, a avaliação do risco de viés, temos várias ferramentas, estas são as mais conhecidas. Eu vou-vos dar aqui só um exemplo aqui das da Cochrane, que são as minhas preferidas, que as costumo usar mais frequentemente, e já vão perceber porquê. Aqui as da Cochrane estão disponíveis aqui neste site, riskofbias.info. Tem aqui diferentes ferramentas. Tem aqui o ROB2, que é utilizado para ensaios clínicos aleatorizados. Depois temos para estudos não aleatorizados de exposições, de intervenção e até para avaliar a falta de evidência numa síntese. Isto é particularmente interessante, este site, porque não só vos dá as ferramentas completas, como também vos dá exemplos de como devem preenchê-las, e também tem aqui esta ferramenta que vos permite criar o gráfico e o sumário finais para incluir no vosso artigo. Eu já vou mais à frente mostrar como é que fazem isso. Vamos só, para terem mais ou menos noção do que é que vai implicar aqui o risco de viés, passar aqui por um exemplo, que usei aqui a ferramenta do ROB-I para estudos não aleatorizados de intervenção, e portanto, isto vai, no final, tem que, para cada artigo, ter um sumário acerca de 7 domínios. Dois deles, estamos aqui a falar do Robbins e, pronto, estudos de intervenção, acerca de pré-intervenção, com fundamento da seleção dos participantes, acerca da intervenção e acerca de como como foi o estudo conduzido após a intervenção. Se, no fundo, se estão a reportar todos os dados, se houve algum desvio do protocolo, se foi medido de forma correta, se houve alguma seleção dos resultados a reportar. Agora, isto, no fundo, para cada item, nós temos que fazer uma consideração se achamos que o risco de viés é alto, baixo, ou moderado, ou grave. A ferramenta é um bocadinho mais complexa do que isso. Eu vou-vos dar só aqui uns exemplos de como é a ferramenta. Se vocês forem àquele site que eu estava a mostrar, o riskofbias.info, conseguem chegar lá ao Robbins E, a este PDF em que vos faz uma descrição aqui. Estamos a ver a descrição do primeiro domínio. Para o primeiro domínio, começamos logo aqui com uma questão em que nos é aqui dito como temos de classificar, e se continuarmos, vamos ter mais questões que vamos ter que classificar, e depois temos um algoritmo em função da classificação que fizemos para cada uma das questões para chegar a uma decisão final. É um processo que pode ser um bocadinho moroso, é importante, ao mesmo tempo recomendo pragmatismo. Depois de fazerem 2, 3 estudos, começam a perceber como é que é esta análise. É importante ser feita por 2 pessoas e ser discutido as decisões que tomaram no final. No fim disto tudo, como eu estava a dizer, nesta ferramenta em particular, temos 7 domínios e interessa-nos ter uma conclusão, que é isso que nos ajuda este algoritmo, por domínio. E uma conclusão por domínio leva-nos para este Excel. Este Excel está naquele site que eu vos mostrei, daquela ferramenta que vos ajuda a criar as imagens. E, portanto, tem lá o Excel, é só preenchê-lo, ok? A vossa questão pode ser, certo, mas então e se eu não usar esta ferramenta,
como é que, se eu não usar as ferramentas da Cochrane, como é que eu faço para ter as imagens? Exatamente no mesmo site. Porque, na verdade, aqui nós podemos dizer qual é que é a ferramenta que estamos a utilizar, mas também podemos colocar isto numa forma genérica. Nesta forma genérica, também tem lá um Excel de exemplo, nesta forma genérica, nós podemos colocar outra ferramenta, seja do JBI ou do NHS que nós utilizamos, ok? Eu vou só mostrar aqui o que é que eu fiz. Eu peguei no template que lá aparece, que foi este aqui que vos estou a mostrar. Pronto, selecionei aqui o Robbins E, ok? Pronto, Robbins E, fiz aqui o upload, pronto, está aqui direitinho. Isto aqui é o template que eles apresentam lá, o exemplo deles. É só clicar aqui em Generate Plot e aqui temos o Traffic Light Plot e aqui o Summary Plot, prontos a fazer download e incluir no nosso artigo. Pronto, se houver alguma dúvida, estou disponível. Queria agradecer ah, a, a dicas e sugestões que tive para fazer nesta apresentação ao professor João Rocha Neves e ao professor Rafael Vieira, que me ajudaram na elaboração da apresentação. Se tiverem interesse em estudos de síntese, sobretudo em revisões sistemáticas e meta-análise, deixo-vos aqui o convite para um curso bastante completo que foi orientado. Isto é o flyer da última edição, vai haver mais edições, que foi organizado pelo professor Rafael Vieira, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Deixo aqui também os meus conflitos de interesses, porque eu sou um dos oradores do estudo, desta capacitação, deste curso. Está bem, mas está bastante completo. Se tiverem interesse em explorar um bocadinho mais este tipo de estudo, e deixar-vos o convite para nos continuarem a acompanhar neste ciclo de webinars que a Sub-Região de Braga preparou, e cada daqui a uma semana já vamos ter mais um webinar. Muito obrigada, doutora André. Se calhar vamos então passar à fase das perguntas e discussão. Queria só relembrar que vocês podem colocar aqui no Q&A as perguntas que tiverem. Vamos começar aqui, se calhar, com uma pessoa quer saber como é que sabemos se a query está suficientemente sensível, se está boa o suficiente e não estamos a perder estudos relevantes, e se há alguma estratégia na prática para testar se esta query está bem construída. É assim, como disse, fazer a comparação com queries prévias, certo? Número um. Número dois, quando houver esse tipo de dúvidas, os bibliotecários das faculdades costumam ter alguma experiência, questioná-los. Se eles não souberem, questionar também colegas que tenham mais experiência do que isso, mas de forma geral, terem atenção à base de dados em questão, ver se estão a incluir, por exemplo, na Medline, vamos usar todos o termos mesh e depois termos de texto livre, e ter também um bocadinho a noção dos números, não é? Quer dizer, se temos uma query que nos está a dar 10.000 resultados, que nos está a dar 5.000 resultados, provavelmente é demasiado sensível, provavelmente falta ali alguma coisa. Então vamos ter que afunilar um bocadinho mais. Não há uma regra para o número de referências que uma query deve apanhar, mas temos que ter noção também dos recursos que temos ao fim de fazerem uma seleção por título e abstract de algumas referências. Vão perceber que tudo o que ultrapassar os 4 dígitos vai ser demasiado moroso para uma equipa de 2, 3 pessoas fazerem. Vão precisar de uma equipa maior. E quando é que se aconselha a parar e a reformular a pergunta, em vez de estarmos a insistir na mesma pergunta de investigação, para além dessa questão que acabaste de falar? Em reformular a pergunta de investigação, essa é difícil. É assim, eu aconselho sempre a escreverem a pergunta de investigação na forma do pico ou PEC, em função se é uma intervenção, se é uma exposição. Torná-la o mais clara possível. E isto pode parecer um bocadinho daquelas coisas de academismo, mas é uma dica bastante prática. Se conseguirem colocar por escrito
a vossa pergunta de investigação por estes 4 pontos, qual é a população, qual é a intervenção, a exposição que querem, qual é o vosso comparador e qual é que é o vosso principal outcome, vão ter uma ideia clara dos estudos que vão procurar. Se tiverem a ter muitas referências e se não há nada sobre aquele tema, o que é que devem questionar? Será que aquela pergunta é relevante? Será que é específica o suficiente para aquilo que vocês querem? Às vezes isso pode acontecer, sobretudo quando ainda há alguma novidade para o investigador na área e, portanto, aconselhar-se com investigadores que tenham mais experiência, que estejam há mais tempo naquele meandro científico para tentar perceber o que é que estará ali a acontecer. Ok, mais uma. Tem algum conselho para ganhar ritmo a escrever as revisões sistemáticas, por exemplo, organizar em relação a um deadline específico, ou o fim do doutoramento, ou deadlines internas? É assim, ganhar ritmo a escrever uma revisão sistemática. Escrever um protocolo é deixar uma revisão sistemática meio. Perdão. Escrever o protocolo é deixar uma revisão sistemática já bastante adiantada, porque a secção de métodos fica logo feita. Depois, à medida. Eu costumo fazer assim, e por acaso tenho alguns trabalhos com o João, e costumamos ir escrevendo à medida que vamos tendo a informação. Ou seja, a figura 1, que é aquele flowchart do Prisma, acaba por estar logo feito desde o início e fica logo arrumado. E logo aquele parágrafo inicial dos resultados da, da descrição do processo de seleção também fica logo resolvido. A partir do momento que temos os dados e temos construído uma tabela, conseguimos fazer uma descrição dos estudos nos nossos resultados. Muitas vezes faço isto um bocadinho por opção pessoal, deixo a introdução para o fim, também pode ser feita logo no início. Agora, o melhor conselho é para quem está a começar, ter a guideline do Prisma para ir, no fundo, fazendo um check daquilo que já foi feito e assim consegue ter uma noção daquilo que falta. Acerca do doutoramento, a fazer uma revisão sistemática, como eu disse no início, aconselho, talvez no início do doutoramento, que é uma boa forma de deixar, a maior parte das faculdades, 2 artigos é o critério mínimo para doutoramento. Uma revisão sistemática já fica metade do doutoramento feito. E agora uma pergunta polémica. Qual é que é a opinião acerca do papel dos motores de busca de inteligência artificial na preparação do manuscrito? Como? O que é que achas que vai acontecer com esta questão da inteligência artificial nas revisões sistemáticas, na preparação das revisões sistemáticas? É assim, a inteligência artificial está aí para usarmos, não é? Já há alguns trabalhos a tentar mostrar e que demonstraram que podemos, muito daquilo que nós neste momento estamos a fazer com o nosso esforço, que é a seleção dos estudos, que a inteligência artificial consegue fazer aquilo de forma bastante mais rápida. O Ryan, a versão paga, tem inteligência artificial associada. Não vejo mal nenhum nisso. Por exemplo, serve para responder, por exemplo, logo à primeira questão. Podemos perguntar a ferramentas de inteligência artificial o que é que acham da nossa query, como é que podemos melhorá-la. Podemos pedir, podemos e devemos, a ferramenta de inteligência artificial a ajudar-nos a fazer a transição da nossa query, quando estivermos satisfeitos com ela na Medline, a fazer a transição para a Scopus e para a Web of Science. Penso que não vai demorar muito ser uma realidade que este processo de seleção das referências, que nós estamos a fazer isto à mão, que é feito por inteligência artificial e que ninguém tem nenhum pudor em escrever nos métodos, porque é feito por inteligência artificial. É um método como outro qualquer. Ok, obrigada. E se calhar para terminar, a última pergunta: qual é que é o erro mais comum que vês em internos a tentar fazer uma revisão sistemática?
Alguma coisa mais na prática? Nunca vi muitos centauros a fazer uma experiência em Então, rever, revisões sistemáticas. Sou revisor de algumas revistas. É assim, no início, tendo em conta que é um desenho de estudo muito, muito específico, eu acho que é a falta de aconselhamento com alguém que tenha alguma experiência. Porque para quem não tem experiência, pode parecer que estão a escalar uma montanha que é um pouco difícil e que é demasiado morosa. Se estiverem bem acompanhados e com uma boa pergunta, vão ver se calhar compensa-vos muito mais estar a fazer este trabalho do que estar sentados 3 horas a colher dados de doentes para depois fazer um estudo às vezes de qualidade menor. Está bem? Isto vai partir muito. A parte mais importante é terem uma boa base. Se partirem de uma boa pergunta de investigação, o resto a seguir é mais fácil. Um erro que às vezes noto em algumas pessoas a fazer revisões sistemáticas é que pedem ajuda demasiado tarde. Decidem que estão na investigação, decidem a query, não têm experiência, fazem mal a query, selecionam os artigos e quando já têm tudo selecionado, pedem ajuda a alguém. E depois a resposta muitas vezes é vamos começar de início. E aquele trabalho todo foi um bocadinho ao ar. Portanto, pedir ajuda logo ok. desde o início é o mais importante, está bem? Ok, muito obrigada. Pronto, queria agradecer então pelas perguntas e pela participação de todos. Para terminar, agradeço imenso ao Dr. André Ferreira pela clareza e pela componente prática e a todos os colegas, em especial aos médicos internos, também tenho de me incluir nesta, por terem estado connosco. E pronto, agora já não podemos dizer que há um dia fazemos uma revisão, agora é só escolher a pergunta e começar de facto. Relembro que este webinar faz parte do ciclo Ferramentas que te ajudam a publicar, é organizado pela sub-região de Braga e ao longo das próximas sessões vamos continuar a avançar pelas várias etapas da investigação clínica, científica, desculpem. Boa noite, bom descanso e até à próxima sessão. Obrigada a todos. Até a próxima, obrigado.